muito bem-vindos ao Elo é o Elo, um espaço onde histórias reais se transformam em inspiração, acolhimento e força. Eu sou Deise Maranata e hoje vamos conhecer uma mulher que é símbolo de coragem, resiliência e amor ao próximo. Prepare o teu coração, porque essa conversa vai tocar profundamente você. Hoje eu recebo com muito carinho a Roseli, presidente e fundadora da ONG Renascer da Esperança, mãe de 5 filhos, 4 da barriga e 1 do coração, e uma mulher que transformou a própria dor em missão de vida. Seja muito bem-vinda, Roseli! Oi, muito obrigada, eu que me sinto muita honra estar aqui, né, no 24 horas, que a gente só vê, escuta e não vê, né? Então, eu agradeço pelo convite, isso é muito importante, não só para mim, também como para a instituição, né? Então, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, né, para responder. Para dividir um pouquinho essa história de superação. Porque quando a gente pensou em fazer esse programa, Roseli, a gente ficou pensando quais mulheres que poderiam vir para contar um pouquinho da sua história e motivar outras mulheres a não desistir, a continuar lutando pelos seus sonhos, superando os obstáculos. E a gente sabe pela tua história que a tua infância foi difícil. Passou por alguns maus bocados ainda pequena, quando deveria ser protegida, né, pequenina na infância. Conta pra nós, assim, qual foi o maior desafio da infância? Bom, meu desafio da infância foi... A minha mãe foi uma mulher que teve 10 filhos. Na verdade, 11 filhos. A gente morava ali no Morro da Conceição. Da Conceição a gente passou a morar na Santa Clara. Então eu começo a me lembrar da minha história com 5 anos de idade. Isso eu não esqueci ainda. Que a gente morava ali na Santa Clara, na esquina da Aparício Borges. E a gente sempre esperava o padeiro passar. Então o padeiro entregava aqueles pão, cervejinha, que nem era hoje, os cacetinhos que a gente diz, né? Sim, sim. E assim, ó, e teve um dia, ele sempre largava porque ele sabia que a minha mãe saía de manhã, a gente não via a minha mãe chegar em casa. Então um irmão cuidava do outro, e os vizinhos ali da Santa Clara, um dava uma comida, o outro dava. Até então estava bom, porque os vizinhos viram nós crescer ali, né? E esse dia me marcou que nós tínhamos um irmão, porque nós éramos 7 filhas mulher e só tinha um filho homem, a minha mãe, que era o meu irmão Casé. E a minha irmã, que é mais velha do que eu um pouquinho, ela não viu o padeiro passar aquele dia. E aquele dia ela mandou meu irmão ir na Paris, correr atrás do padeiro, e veio um carro e tocou ele muito longe. E ele ficou todo quebrado, e aí a gente pegou e achou que era culpa do pão. E a gente não queria mais pegar o pão. Ai, queridos. E daí o padeiro foi lá levar ele para o socorro e tudo. Só que daí, depois, seguido dali, a minha mãe, ela era funcionária pública do Estado, trabalhava no Palácio da Polícia. E aí ela conheceu lá o Pujol e o Zanella, naquela época. Eles eram da habitação. E aí eles disseram que a Santa Clara ia mudar. Da minha mãe, em 69, foi morar na Restinga. Vai 1 hora do centro de Porto Alegre. Eu me lembro que a gente veio numa carroça, que antigamente carregava as crianças na carroça. E a gente foi chorando porque a gente se sentiu muito cansado, que nunca chegava. E lá sim que foi o nosso pior desafio para mim, para meus irmãos. Porque as outras minhas irmãs, minha mãe se mudou, foram morar em casa de família. Uma foi para a Argentina, a outra migrou para a casa do vizinho, a outra foi embora, ficou morando no Partenon, no Rio, com a minha tia. E eu, essa minha irmã que tem 63 anos, 64. E eu tenho 62. Eu e ela fiquemos. E aí a gente teve que ficar cuidando dos meus irmãos, eu pedia nas casas e tudo. Aí um belo dia, essa minha irmã que era da Argentina voltou. E a gente tinha mania de ganhar calçado dos vizinhos e tudo. E eu me lembro que me marcou, ela me deu um e-mail e fui embora de casa. Eu fui embora com 11 anos. Com 11 anos, Roseli? Sim, eu briguei com ela e toquei um garfo nela. Que ela era mais velha do que a outra minha irmã, que não cuidava. Fui para as ruas. Eu, na verdade, se fosse o dia de hoje, eu não ia para as ruas. Eu fui para as ruas, eu pedi nas casas, eu descuidei, eu fui para o Juizado Menor, eu fui para a FEBEM. Eu voltei da FEBEM, fiquei na FEBEM, ninguém foi me tirar, as mães das minhas amigas tiraram elas. E da FEBEM, se tu contar, eu fugi da FEBEM. Eu comecei a me entrosar, a fazer unha. E um dia eu fui buscar um negócio no pátio, fugi pelo morro. E ali eu botei na minha cabeça, quando eu estou correndo no mato, eu nunca mais vou voltar para cá, porque eu nunca mais vou errar em nada.
Sim. E aí eu conheci um cara, eu tinha 11 para 12 anos. E ele disse, eu fui falando no espelho, contando a minha história, que eu cuidava dos meus irmãos, que eu pedia, que eu descuidava na loja com as gurias para ajudar a minha irmã, dar comida para meus irmãos. Daí esse rapaz falou para mim, não, eu tenho 20 anos, vou morar lá comigo com a minha mãe, eu sou filho único, e eu vou te dar o que comer e vou ajudar os teus irmãos. E ali eu me tornei mulher dele com 11 para 12 anos. 11 para 12 anos já casou. Eu vivi o maior inferno que a minha vida poderia me dar, porque ali eu era queimada, eu tenho cicatrizes, eu tenho cicatriz na cabeça, eu tenho cicatriz nas pernas, ele me queimava minhas pernas atrás com cigarro. Ali eu comecei um cárcere privado com ele. Eu com 12 para 13 anos eu fiquei grávida da minha filha mais velha, e ali apanhando dele. E quando ele me dava em mim, teve um dia que ele me deu tanto em mim que eu já estava da segunda filha, com 16 anos eu tive outra filha. Eu me lembro que a pior surra que eu tomei foi a pior surra da minha vida com 16 anos. Aí sim eu tinha saído do parto. Porque eu voltava para a casa dele que ele ameaçava de matar meus irmãos, fazer não sei o quê. Então eu me sujeitava a ficar ali. Primeiro que eu protegia a minha irmã, a Rosane, porque ele falava um monte de coisa, né? Que ia fazer com meus irmãos, com a minha irmã. E eu tinha medo, então eu me sujeitava ali, eu nem via eles mais. E ali me arrependi, porque eu fiquei até os 11 anos, até os 16 anos, eu fiquei ali. Mas os vizinhos me ajudavam muito. Eu me lembro do dia que ele me deu assim, ó, só de coronhada de revólver na cabeça, eu levei 24 pontos. 24 pontos no pronto-socorro. E ele me deu tanto que a vizinha, que é a minha amiga, que até hoje ela é minha amiga, e ela não mora mais lá, mora em Cachoeirinha, a Neca. Ela também estava grávida e ela lutou com ele. Enquanto ela lutava com ele, eu saí com a minha filha toda ensanguentada e corri no meio da rua da Restinga Velha. E ele tinha um amigo, o amigo me botou debaixo do colchão. E ele passou pelo amigo, entrou na casa do amigo, não viu ela, e o amigo disse não. Eu estava que nem respirava com a guria assim. Passou o camburão da polícia e me botou ali atrás. Naquela época era a brigada. E aí me largou na delegacia. O cara disse, leva essa daí lá no posto-socorro, daqui a pouquinho elas voltam. O preconceito, né? Ela volta. Porque nasceram para apanhar, de marginal. Que horror! Machismo, preconceito. Aí me levou para o ponto-socorro. Chegou no ponto-socorro, lá a polícia que tinha lá não queria deixar eu sair do ponto-socorro, porque eu era de menor ainda. Tinha uma filha com a cabeça toda costurada. Daí conheci, aí tinha um cara que morava na Ixinga, que ele trabalhava lá. E ele me viu, eu toda amarrada, assim, e ele tinha me dado catranca aqui, com a cabeça, ele falou, eu falei assim, oi, formiga, é o nome dele, ele é até legal. Ele disse, oi, eu disse, olha só, eu apanhei meu marido, só que eles não querem me liberar. Daí ele foi lá e assim, não, eu sou responsável por ela, vou levar ela embora, que eu sei onde ela mora. Isso me marcou bastante. E ele não me levou embora para minha casa, ele me levou lá para São Léo, numa escola de samba. E lá ele fez eu conhecer meus dois irmãos por parte de pai. E o meu irmão chorou muito, que é o Wilton, e a minha finada irmã, a Fátima, porque eu conheci os dois ali, os dois me acolheram. E ali eles começaram a mudar um pouco a minha vida. Eu fiquei bastante tempo, a minha madrasta me ajudou, me recuperei dessa. Mas voltei de novo, voltei de novo para casa, porque ele dizia que ia lá, e eu não queria que o meu irmão se metesse em confusão, né? Que esse meu irmão participar, dizer agora sempre tem essa preocupação de proteger a família, né, Roseli? Isso, daí meus irmãos participar, minha irmã, não, agora se ele vir, pode deixar que a gente... Mas eu não queria envolver eles numa coisa que eu busquei. Voltei para casa dele, mas uma semana que eu estava com ele, ele foi preso por assalto, a mão armada, porque ele fazia assalto e tudo. Ele foi preso e ficou na cadeia. Ali, tu sabe aquelas bombinhas que tinha de caixa de fósforo? Sim. Eu fui no supermercado e comprei Viva a Liberdade, porque a mãe dele era mãe só dele, ele dava na mãe também, ele dava no padrasto. Uma vez ele brigou com o padrasto, arrancou um pedaço da orelha do padrasto. E ele apanhava das vizinhanças, mas não tinha jeito, ele era ruim. Muito, muito. E aí eu me livrei dele, assim, que eu me lembro assim, eu me livrei dele, não me livrei totalmente. Eu me livrei dele que ele foi para a cadeia. E eu trabalhava numa casa de família há 11 anos. A mulher me ensinou a passar e a lavar, porque a minha sogra me levou. E a minha sogra não queria que eu contasse para ela que ele era filho dela, que ele me maltratava, me violentava, porque além dele me dar e-mail, ele abusava sexualmente, porque ele me dava e-mail e eu não tinha que dormir com ele. Era horrível, era horrível.
é uma parte de uma sensação da mulher que a mulher não quer sentir. Como é que tu conseguiu, Roseli, romper com isso? Não, Como que tu conseguiu romper definitivamente com esse relacionamento tão abusivo? Quando ele foi preso, ele ficou preso e eu fui trabalhar no DMLU. Só que eu fui trabalhar no DMLU varrendo rua e eu conheci uma outra pessoa. E essa outra pessoa disse eu falei, quer casar? Eu digo, não, eu tenho um marido que vai sair da cadeia e ele manda a carta que vai me matar. Então eu não posso casar contigo, porque ele vai me matar. Daí ele disse, não, ele não vai te matar, porque quantos anos ele está na cadeia? 8 anos, porque eu era de menor, não podia ir na cadeia. E agora quantos anos tu tem? Tem 23, por que tu não foi ver ele? Não, não vou ver mais ele, eu vou ver a minha vida, eu estou criando as minhas filhas. Capaz, imagina que ela estou queria trabalhando visitar. aqui na prefeitura de carteira assinada. Daí ele falou, não, mas eu vou ficar contigo e cuidar de ti e das crianças. Quando passou 11 anos, ele saiu. E eu estou varrendo a Versões Lojas Cobar, enxerguei ele me cuidando e falei para minha colega. Mas essa minha colega, como eu não sabia ler, ela lia as cartas, eu mandava ela rasgar. A sorte da minha colega que ela pegou e guardou tudo. Ela guardou ela as cartas. Ela lia e não cortava. Ele invadiu a minha casa, ele foi morto pelo meu marido. Meu futuro marido que eu tava. Ele matou ele. E saiu nos ambiás, guria, uma coisa de louco. Mas que coisa impressionante, Roseli, a gente vê uma pessoa tão doente que ele ficou 11 anos na cadeia e não saiu e não te deixou em paz. Primeiro ele entrou na minha casa, invadiu a minha casa, quebrou toda a minha casa enquanto eu e meu marido e levou as 2 filhas que era dele. Que horror. E ele andava com as filhas de noite pela rua e um amigo do meu marido falou. Só que eu não tinha como buscar elas, eu tinha medo, né? Eu tinha medo, porque ele dizia que ia me matar. Então foi a invasão da minha casa, o meu marido foi a júri popular e foi absolvido por legítima defesa. Com certeza. E o juiz parabenizou ele. Não, olha só. Parabenizou ele, que estava criando as minhas filhas e tudo. Depois de muitos anos eu comecei a apanhar dele. Capaz, Roseli, se repetiu a história. E aí eu comecei a apanhar dele depois. Daí me livrei dele e tudo. Eu acho que ele foi no fato de eu querer criar uma ONG. E ele... Ele não aceitou essa tua vontade de ser independente, de criar algo novo? Não, ele não gostava que eu ia estudar, mas eu fui estudar, porque o DMLU abriu para um gari não analfabeto. E eu comecei a estudar. Daí eu comecei a apanhar dele. Só que eu tinha as 2 meninas que eram jovens e tinha um casal de filho dele e criava mais uma filha dele, 2 filhos dele, né? Que ele me conheceu, ele tinha um casal de filhos, eu tinha 2 filhas. Ele, não, mas uma coisa, ele foi um bom padrasto para minhas filhas, não dá para falar. Desde os 15 anos, trocar, isso sim. Mas ele começou assim, ó. Eu disse para ele, estou estudando DMLU, quero estudar fora, que eu estudo um dia por semana, estou me alfabetizando, tá? E ali foi quando eu tive o sonho de ter o Renascer para ele. Não sei se, na verdade, ele quis me proteger da sociedade, que ele dizia assim, tu é analfabeta, tu é gari, tu é negra, vão dizer que tu rouba, que tu faz isso, que tu vai para se privilegiar na quem é tu, lixeira. Ele botou isso na cabeça, quis me transformar isso, que eu contei para ele o sonho e que eu sonhei. Pois é, nos conta desse sonho, né? Quando eu estava lendo um pouquinho da tua história, eu ouvi isso, que a ONG nasceu de um sonho. Sim, porque daí eu fui trabalhar no DMLU, daí seletista, trabalhei 5 anos, aí veio um concurso no DMLU, daí eu não sabia ler ainda, fui lá e fiz o concurso. No Adivinha, 60 rodadas, eu fui 61 pontos, eu fui concursada. Então eu senti assim, bom, se eu fui concursada, que bom, né? Mas eu não sabia que Deus estava preparando esse sonho. Aí lá em Belo Dia, em 1996, dia 26 de julho, eu tive um sonho que eu tinha morrido e tinha uma pessoa comigo. Por causa que tem a Leia, assim, que é uma assistente social do DMLU. A Leia me atendia com problema de reivindicação de materiais no DMLU, que eu falava muito das luvas e as vassouras gastas. E também, em particular, da gente, assim, da violência que eu sofri com meu marido e tudo. E eu peguei aquela intimidade com a Leia, de falar toda a minha vida e de conversar fora do serviço e tomar jeito, porque eu falava só na gíria, eu era insuportável. Eu era insuportável, é ótimo. Insuportável. E toda desajeitada para falar, não falava direito, só na gíria. E aí a Leia começou a
a conversar comigo. Daí criou um projeto para alfabetizar os gari ali dentro. E um belo dia, do nada, eu estou varrendo a Restinga e eu vi 3 crianças pedindo. Tu acredita que eu me vi lá? Eu e meus irmãos pedindo nas casas. Voltou na tua Voltei infância. Lá na minha infância e vi as 3 crianças. Leonardo, que até faleceu, ele se suicidou de depressão, que o pai tinha morrido. Querido. Mas tá a Cíntia e a irmã dela, que eu ajudei a criar, que eles eram criados pelo pai, né? E aí eu vi eles, aí a mulher da ferragem chamou eles de marginal, eu fui lá com a vassoura, disse, pô, mas vocês têm mania de ratular a gente que nem Pepe, achar que a gente é marginal, pedir é roubar, pedir não é roubar, eu acho que vocês têm que perguntar o que a criança tem, porque se alguém tivesse me perguntado o que eu passava, talvez eu teria uma ajuda e poderia estar estudando. Aí a minha colega veio para cá, que a mulher disse que vai lá no Demelio, vai te botar para a rua do Demelio, eu conheço, eu dizia, agora, tio. Daí eu acho que aquilo ficou na minha mente. Te tocou porque era a tua história. Tu estava vendo aquelas crianças ali, tu e os teus irmãos, sim, lembrou, remeteu para tua infância. Daí dormi, sonhei que eu tinha morrido. Que eu me olhava lá na cama e subi no lugar, era um paraíso com aquelas margaridas amarelas, sabe? Só que lá eu encontrei a Leia. Eu disse, Leia, nós morremos. O que tá fazendo com esses adolescentes? E não era bebê. O que tá fazendo com essas crianças adolescentes? Ela disse, Roseli, tu me pediu para cuidar dos adolescentes, para Deus proteger ele e tudo. E nesse eu me acordei. Eu me acordei, fui no meu serviço e falei ao meu chefe, eu podia ir lá na senha, falar com a Leia. Cheguei lá, Leia de licença prêmio, guria, braba, ai que nojo. Daí passou uma semana, a Leia voltou, eu tô indo na Zenha beber, ela tinha até esquecido o sonho da Leia. A Leia grita no carro, sonhei contigo, vai lá. E eu fui caminhando sozinha até o Demelio, ali da última da Zenha, até o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Ela não pode ter sonhado que eu sonhei, porque ela não acredita numa vida após a outra, ela dizia que não acredita, não é que ela tinha sonhado. Ela sonhou a mesma coisa que tu. É. As duas tiveram o mesmo sonho. Uhum. Daí eu convidei ela para ser o meu caderno, a minha caneta. E eu fui com a mente, fiz o levantamento na Restinga. E ela mora em Petrópolis, ela disse, mas eu nunca fui para lá, Leia, não precisa tu ir. Tu é meu caderno e meu lápis. Eu sou mental. E a gente instituiu a ONG. E eu daí consegui um espaço na União da Tinga. Vendi a minha casa, investi. Então vamos deixar esse recadinho para o pessoal que está nos assistindo. Se você está passando por algum tipo de violência, liga 180, pede ajuda, denuncia. Se é uma vizinha que você está ouvindo ali, que tem algum problema, pode fazer denúncia anônima, mas não fique quieto, né? Hoje, aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente não acredita mais nesse ditado. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher e salva a mulher. A gente precisa salvar essa vítima para que ela possa ter recomeços lindos como a Roseli teve. Em 1996, a ONG Renascer da Esperança surge a partir de um sonho que a Roseli teve e a amiga teve, né? Isso. A Leia teve também. Minha colega de serviço, era assistente social que me atendia. Ela teve esse sonho comigo e a gente botou em prática. Ela foi meu caderno, meu lápis. Ela escreveu e convidei-me o doutor João Pídio de Almeida Neto, não esquecendo, ele era advogado, ele fez todo o estatuto. E eu andava, analfabeta, com a pastinha pela mão, eu ia nos políticos para pedir para arrumar o estatuto, que era carinho para pagar, né? E tudo. E aí, o melhor do Renascer Senhor começou na Academia União da Tinga, né? Eu sou Itacolomi, hoje não está mais aqui. Me cedeu uma casinha de madeira, porque ninguém acreditava que eu era capaz de criar uma ONG. Comecei com 40 crianças. O DML1, meu serviço, tinha um convênio com o supermercado da Restinga. Eu comprei 100 sacola básica. Eu pedi na Restinga fogão. Um batuqueiro que hoje também não está mais aqui, que Deus a tenha, o Menezes, ele me deu o fogão industrial, que era da casa de santo dele. Ele vou te dar esse fogão, vou comprar outro, vou te dar um bujão. Me deu as panelas que eu tenho até hoje. Então, pessoas me ajudaram ali. A Leia fez toda a instituição, depois vendi a minha casa, investi no meu sonho, porque naquele tempo, tu sabe, gari, analfabeta, negra, eu tinha um histórico já, que ficava na rua e tudo, então era mais difícil da outra pessoa acreditar que eu era capaz, assim. E o legal que todo dia as minhas colegas do Demelu chegavam a abrir a janela e diziam, lá está o renascer dela construído.
E parecia assim, ó, no mesmo tempo que me dava um ódio, que eu ficava brava, que eu achava um deboche, eu dizia assim para ela, que sério tu estudou? Tu estudou, dizia pra minha colega. E ela, estudei. Qual sério? 2º grau. Aí ele fica trabalhando lá na lavanderia, lá lavando roupinha de neném na creche, com 2º grau eu já era médica. Eu dizia para elas. E elas, né, eu poderia ser uma doutora, né? Eu dizia, obstetra, que eu queria ser de médica, de barriga, eu dizia para ela, era o que eu dizia quando eu era pequena, mas não fui médica para ver vida nascer, mas faço vidas viver para elas. E aí, Transforma vidas, né, no dia que elas me viram no Jô Soares, foi que elas disseram que tomaram de tapa na cara que elas foram no Ah, vira! Bah, tô deitada, se vi tu no Jô Soares, bah, ela não trabalha mais com nada, que daí eu pedi transferência de volta pro DMLU, eu era cedida, né, na Anadar. Mas foi um desafio, porque um pouco eu achava que eu não ia fazer, porque tu não sabe, tu vai transformar um sonho em realidade, né? Daí eu fui, eu investi, mas não pelo investir de vender a minha casa, começar com 2 crianças. Chegou lá em fevereiro, eu já tinha 120 crianças, eu e a minha filha, eu era cozinheira. E o objetivo da ONG, Roseli, era o contraturno escolar? Era que as crianças tivessem atividade? Eu fiz uma missão, né? Tem uma missão na minha ONG, está escrito na parede a minha missão. É um Porto Alegre sem crianças na rua, né? Não importa o mundo de onde eles eram, não importa se ele estudava em colégio particular, mas ele não podia ficar sozinho em casa. Então, não tinha, a criança não tem que ver pelo salário do pai, da mãe. Eu achava que criança ela tem que viver uma brincadeira, ela tem que ter um dia esportivo, um dia de lazer para fazer bem na escola. Então, foi inverso à escola. Mas eu sabia que as crianças da comunidade Restinga, que uma alimentação me mantém em qualquer lugar. Se eu for bem alimentada e tiver amor. Com certeza, né? Ali. Barriguinha cheia Isso. E com carinho, daí eu, né? vou criar um projeto que quem tem mais dá para quem tem menos. E que vai ser de meninos e meninas, eles vão aprender a ser cavaleiro. Então eu dizia para as gurias, aqui tu ensina ele a deixar a menina sentar primeiro. Tu ensina ele a deixar a menina almoçar primeiro. Tu ensina ele a arredar a cadeira para ela sentar. Tu ensina ele a orar e agradecer por tudo que a gente tem na mesa. Então, hoje ainda segue isso, porque é de mim. Porque eu acho que nós temos que ensinar os nossos jovens a ser cavaleiros desde pequeno. É que, na verdade, tu pegou a tua história de vida, os teus desafios e pensou, para eu mudar essa história, eu preciso dar um novo sentido para minha vida, né? E preciso ajudar as crianças. Isso, e dar um sentido para a vida deles, para eles terem uma vida não gravidez precoce na pré-adolescência. Não as crianças e os adolescentes presos, construir cadeia. Rua. Então, sim, ficar na rua, porque o Rio Centro era criança debaixo da ponte, um horror, né? Tinha gente da Restinga, tinha gente da Cruzeiro, tinha gente da Bom Jesus, tinha criança de tudo que era lugar. E que todos eles diziam assim, eu fugi de casa porque o meu padrasto bebe. Aí eu moro na Restinga, mas a minha mãe e meu pai bebem, eu não fico em casa. Eu levava de volta, tá entendendo? Então, e isso, dali de 96, isso me fez eu pensar assim, cara, eu quero ter só um lugar que eu tivesse que me dar o que comer. Existe para mim assim, tu tem que estar no colégio, traz o boletim, vem aqui da escola. Cara, se alguém tivesse feito isso contigo lá no início, né, acho que eu não teria o renascer. Tu não teria, talvez, sofrido também tanto, né? Passado por todas essas experiências, né? Minha irmã se alfabetizou no Bobral, hoje ela é professora, a outra é concursada, que eu fiz concursar no DMLU, que não queria. Mas eu acredito que a criança ela tem que estar bem alimentada e ter alguém, um adulto, para escutar ela e dirigir ela. Então, eu sempre digo assim, não existe crianças de rua, existem crianças na rua. Crianças na rua, isso não existe, de rua. Não existe na crianças rua. de rua, existem crianças na rua. Todas elas vêm oriunda da família destruturada. Então, se tu trabalha criança, tu trabalha família. Então, eu prefiro os 3 L, criança, escola e família. Então, a gente fortalece esse vínculo e olha, nesses 30 anos de renascer, olha as contas já estão na faculdade, quantos estão formados, quantos têm filho, quantos já tem até bisneto. Essa deve ser a parte mais gratificante, né, Roseli? Tu vê os teus pequenos que estavam perdidos, né? Não estavam sendo cuidados e tu vai ali, começa a transformar, ajudar a cuidar daquela sementinha que vai se tornar um adulto. Olha só, depois. Eu sou presidente, fundadora, diretor, porque eu vivo o renascer, eu vou para a situação, vou para a agenda, mas eu estou ali, eu sei o nome da Maria, do João, da Beatriz, da Laurinha, são 386 Hoje, diariamente, tu ainda continua atuando na ONG. Sim, hoje eu sou aposentada no DMLU faz 7 anos, eu paguei pedágio porque eu entrei, eu tinha 23 anos, me aposentei com 32 anos de prefeitura e 55 de idade.
E então hoje eu poderia ter, se eu não tivesse renascer, eu tinha ficado com continuidade, porque eu me sinto jovem, né? Claro, Mas com hoje eu me certeza. entrego totalmente para a instituição, porque eu ainda vivo de doação. Eu tenho um convênio com a SMED, que eu tenho 2 renascer, Escola de Educação Infantil de 3 meses até 6 anos, e tenho o serviço de convivência, que é o Inversa Escola, de 6 anos até os 17 anos e meses para ir para o mercado de trabalho. Então, eu me dedico totalmente a isso. Eu ainda busco ainda ter um mantenedor para manter, porque eu não tenho. Então, o convênio, eu assino carteira hoje de 32 pessoas. Aí eu faço projetos do esporte, que hoje tem skate, boxe, karatê, judô, uma orquestra, violino Imagina, e olha flauta quanta na coisa alma, linda para desenvolver os dança, talentos dessa criançada. informática, né? Então, tem tudo. Recentemente, eu, na verdade, estava em casa no domingo, assistindo TV com a minha mãezinha, que gosta muito de assistir o Hulk, e daqui a pouco eu olho, tá a Roseli lá na Globo, recebendo um prêmio Melhores do Ano. Conta pra nós como é que foi essa experiência. Na verdade, assim, ó, é uma experiência que é uma adrenalina, assim, né? Assim, ó. Porque, assim, ó, o ano passado, eles tinham conversado comigo, mas eles disseram que era do G1. E começaram a fazer um monte de perguntas, mas tá tudo bem. Aí depois um dia eu falei para a Raiza, em dezembro, uma vez uma mulher me ligou do G1, até estranhei, será que não era trote? Será que não era um golpe, né? Um Tanto golpe querendo agora pelo saber telefone, onde, né? não sei o que tá. Aí chegou em janeiro, a Clara me liga de novo. Ela disse, oi, tudo bom? Eu disse, tudo bom. Ela disse, eu tô aqui, tudo tá bem, tô bem. Pode contar mais um pouquinho da tua história. Trabalhava no 10 milhões, não sei o que, do Renascer. Eu estava contando, tá. Aí chegou em fevereiro, dia 9 de fevereiro, eu estou vindo do Renascer. Dela botou, oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem. Dá para te abrir o vídeo? Abri o vídeo, estava na Globo. Você foi escolhida a Melhores do Ano em Inspiração. Eu, inspiração? Quando eu acreditei. Eu, que isso? É o Oscar aquele que dão para os artistas? Ela disse, é. Eles vão te aplaudir. Eu disse, é. Eu disse, mas vou te dizer uma coisa, eu estou de férias 7 dias, estou indo para o Rio. Bem assim. Ela disse, tu vai voltar quando? Dia 27? Ela, não, tu vai voltar dia 21, você, para Restinga. Porque dia 24 nós vamos gravar na Restinga contigo. E eu, não, isso é sério. E eu vou ganhar o Oscar, a guria, comecei a me emocionar. Depois me dava dor de barriga, né? Depois ficava nervosa. Cada vez que eu via a propaganda do Luciano, depois da novela, dos artistas, eu, ai meu Deus. Ela diz que é interno, que a Globo toda voto, né? Pô, a inspiração foi 2, fui eu e a dona Ana de São Paulo, da cadeira de roda. Mas dizer para vocês assim, ó, é uma sensação assim, ó. Cara, que bom divulgar o trabalho social. Divulgar o trabalho, mostrar, apesar que né? ela disse para mim assim, Roseli, olha só, é tu como mulher, viu? Pois é, inspiração, né? Quando eu li a reportagem também eu entendi ela isso, disse, que era não é o prêmio era pra ti, Renascer, né? O prêmio é teu como uma mulher, 30 anos, empreendedora social, gerando emprego para quase 50 pessoas. Então é você que é premiada, é você que nós vamos ter a honra de aplaudir nesse palco. E aí, quando ela chegou no Renascer, ela disse assim, ó, tu vai ser aplaudida por todos os artistas. Não acredito. Sabe, assim? E assim, ó, foi uma emoção tão grande. Eu assim, lembro de te ouvir quando tu recebeu ali, eu tava na frente da TV. Não, e só que na hora eu não escrevi nada que eu ia falar. Não, eu vi que tu tava realmente emocionada ali, que era de coração aquelas palavras. Eu só falei assim pra minha amiga, quando eu tô sentada com ela, quando ele chamar o meu nome, eu vou quebrar um tabu, eu falei pra ela. Ela disse, qual? Loucura, que faz horas que ele não fala. Daí a minha amiga, eu não acredito que vai fazer isso. Eu disse, olha, eu só posso fazer isso, porque daí eu vou conseguir falar o que está dentro de mim, né? Porque eles queriam me dar um layout, assim, eu digo, olha, não consigo ser engessada. Eu gosto de falar o que vem de dentro, né? Então, é uma emoção trazer esse prêmio que diz que... Porque, querendo ou não, é o maior Oscar, eu acho que nós temos aqui no Brasil, que é o Oscar da Globo. Acho que qualquer um ser humano, qualquer cidadão, até tu como jornalista, qualquer um quer estar lá, recebendo um prêmio que te incentiva a tu lutar mais por isso e tu também te acreditar cada vez mais que tu pode mudar a vida do outro, que tu pode lutar pelo outro, que tu é enxergada por isso. Eu acho que também tem isso de tu poder contar a tua história, Roseli, Isso, sabe? A tua história de superação para incentivar outras mulheres que podem estar passando por uma situação parecida. Coisa assim, ó,
Sabe o que eu amei mais, assim, foi quando ela disse para mim assim, ó, sem me exibir. Bem, ela mandou eu dar uma entrada. Meu nome é Roseli, como é que é? Era uma música, né? Sem vacilar, sem me exibir. Só vim mostrar o que aprendi, mas era sem vacilar, sem me exibir. O meu nome é Roseli da Silva. Sabe assim, isso eu achei legal e que cada história do Renascer eles mostravam assim, mesmo eu sendo a mulher homenageada, na inspiração de tudo aquilo. E pra gente que mora aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como nem eu disse, para a comunidade Restinga, para as comunidades, isso só vem cada vez mais fortalecer nós por dentro, né? Mostrar assim, pô, cara, eu consegui chegar lá, que tantos querem chegar no Oscar. Obrigada a toda a minha equipe. Porque tu não desistiu, comigo. né, Roseli? Tu não desistiu. desisti. Diante de todas as dificuldades, uma história de muita superação. E muito preconceito. E eu sempre disse, ela um dia ela perguntou para mim, o preconceito que eu mais senti foi das pessoas que são da minha cor, tá ligado? E isso é o pior preconceito que te dói. Que as dói, mulheres né? dizem, Roseli, pra que tu fala isso? Porque é o que eu sinto. Cara, eu acho que não tem etnia, tem respeito humano. Respeito, somos todos seres Só humanos, respeito, temos nossos só respeito. sentimentos, É né? só o respeito humano, eu acho que nós. E eu, graças a Deus, eu não tenho etnia, eu digo assim, eu defendo a raça, mas não milito, porque eu gosto de todas as cores, eu amo todo mundo, eu transformei toda a minha dor em amor ao próximo. Então não importa se é no Renascer, se é contigo, se tu vir falar comigo, eu sou puro sorriso, eu sou puro amor. Então depende como as pessoas também chegam perto de mim, mas vou te dizer para ti. Foi uma adrenalina. Parecia que eu tinha tomado 10 barril de chopp, que eu não bebo, 20 de cunhaque, Essa sabe? é boa. Tu não tem noção o que é emoção. Que bênção. E assim, ó, e quando tu é aplaudida de em pé pelos artistas, aquele maravilhoso elenco, aquelas pessoas te aplaudindo. É muita emoção, né, Roseli? Muita emoção. Muita emoção. Eu digo para as gurias, eu acho que se tu estivesse lá no meu lugar, nem tu saberia contar o que é isso. É isso, assim, ó. E que depois, assim, ó, que tu ganha o prêmio, porque eu só tremia por debaixo daquele vestido, tá ligado? Ai, mas é muito bom, assim, é muito bom saber que eu amo ser gaúcha, né? Eu amo o meu Porto Alegre, amo a minha comunidade Restinga, não troco por nada, né? Bah, mas é muito fera, assim, é uma coisa sem explicação, assim, sabe? A gente poderia ficar conversando aqui, né, pessoal, ouvindo a história da Roseli por muito tempo, uma história cheia de obstáculos, de desafios, né? Ela é uma mulher de força impressionante, transformou a sua história em um verdadeiro instrumento de mudança na vida de tantas pessoas. Ela não focou na dor, ela não deixou que a mágoa, a raiva, o ressentimento fizessem morada no coração dela. Ela transformou todos esses sentimentos ruins no sentimento mais lindo que a gente pode ter pela humanidade, que é o amor. Roseli, eu sei que tu tem um convite, então, para fazer agora, para a gente encerrar a tua participação no nosso programa, sendo que tu tá sempre muito convidada para voltar, mas eu sei que tu tem um convite para fazer pro pessoal que tá em casa. Olha, dia 3 de julho, eu vou lançar, assim, eu dava palestra muito pouco, mas as palestras que eu dou, eu ajudo muito a ONG, a pagar telefone, a luz e tudo, que às vezes eu ajudo o meu salário ainda, que eu estou buscando patrocínio para ser mantenedor da ONG. Embora os convênios é dirigido direitinho, tu sabe que tudo que é público tem que ser direitinho tudo, ali, com né? prestação de contas, tudo Isso, certinho. que não pode usar naquilo. Mas eu vou estar lançando a minha palestra no chalé, né? Eu fiz uma parceria lá com o administrador do chalé. Então, a palestra a gente vai cobrar ali um simbólico e a gente vai estar divulgando para quem quiser ir, né? Porque eu vou palestrar sobre o terceiro setor, né? E empreendedorismo social, né? E também dizer assim, ó, quando você quer, acredite em você, não olhe para o lado, siga em frente, só olha para frente que tu vai ver a luz e acreditar assim, ó, aqui, ó, 2 tampas, vai aqui, basta tu querer e tu dizer, não, eu vou aqui, que aqui eu vou certo. Eu posso até escutar a opinião, mas eu vou fazer aquilo que a minha mente pensa. Eu vou lá, eu vou conseguir. Meu objetivo. É no meu objetivo. Então, a gente, ser humano, não existe pessoas burras, eu digo, existe pessoas sem informação, porque eu tive bastante informação sem saber ler, e eu cheguei lá porque eu escutei o outro. O que é de bom eu pegava e o resto eu peneirava. E foi isso que eu construí. Então, acredite em si que você vai longe. E eu convido todos para estar nessa palestra, dia 3 de julho. No chalé. No chalé aqui em Porto Alegre. Isso, a partir das 17 horas.
vai ter um jantar junto, assim, já é tudo incluído que a gente vai cobrar contribuição. Só a bebida que as pessoas pagam, né, se for beber, né? Mas eu queria que todos fizessem presente, fosse lá, né? Que com toda essa mídia, com tudo isso, é uma nova etapa da minha vida também, né? Eu acho que todo cidadão tem que me escutar, toda mulher tem que me escutar, para a gente poder lutar junto e buscar saídas para nós estar sempre bem afirmada aqui nessa terrinha, né? Porque nós vivemos, nós acordamos já lutando, né? É verdade. Cada dia tem as suas lutas, né? A mulher está sempre lutando, não adianta, né? Mas é bom lutar, porque senão não tiver nada para lutar também. E a gente tem vitória. É verdade. Vitória. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, Roseli, a tua Prazerão. presença aqui conosco. Desejo muito sucesso, então, nesse novo momento. Que Deus continue te abençoando, te dando forças para levar muito amor a todas as crianças, adolescentes, todas as pessoas. Obrigada a todos aqui ti. da equipe do 24 Horas. Obrigado, beijo para muito vocês. obrigada. Já estou me sentindo bem da família aqui também. Com certeza, já Muito pode obrigada. voltar outras vezes para Obrigado, nos meu contar as Porto Alegre. novidades. Beijo para todo mundo. Conto com todo mundo nessa palestra do dia 3 de julho no Chalé. Vai ser um bate-papo legal. A gente vai, nem tanto palestra, mas é um bate-papo legal. Mostrar que a gente pode também mudar a vida do outro. Então, conto com todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Muito obrigada pela tua presença. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com Ela é o Elo, o nosso espaço de conexão, força e histórias que transformam. E olha, a história que você vai conhecer agora é daquelas que começam simples, mas ganham uma dimensão extraordinária com o tempo. A nossa convidada de hoje começou a empreender com apenas R$20, vendendo trufas ainda na faculdade. Com muita dedicação, construiu uma academia feminina que marcou a vida de muitas mulheres por 14 anos, conquistando seu espaço até chegar a um dos bairros mais nobres. Mas a vida trouxe um desafio ainda maior, o câncer. E foi justamente a partir desse momento que ela ressignificou a própria história e escreveu um livro e iniciou uma nova fase, fazendo uma transição de carreira e se tornou hoje uma influenciadora que inspira e fortalece outras mulheres todos os dias. Recebo agora com muito carinho a Suelen Mello, ou melhor, a Su, como ela gosta de ser chamada. Su, seja muito bem-vinda ao Ela é o Elo. Que coisa mais linda! Que linda essa história! Eu amei essa introdução, eu achei coisa mais, muito acolhedora, né? Muito amorosa, muito grata, né? Por todo esse carinho já de início, assim, para me receber. Fico muito feliz. É assim que a gente gosta de receber, com muito acolhimento, com muito carinho. Mas vamos então às nossas perguntinhas para o pessoal de casa também conhecer um pouquinho mais da tua história. Perfeito. Su, quando você olha para trás e lembra daquele começo, com apenas R$20 vendendo trufas, o que mais te emociona nessa trajetória? Nossa, eu acredito que muito essa questão de força de vontade, né? De ter um sonho, né? Ou vários sonhos, acreditar de fato e o melhor, acreditar que era para mim também, que era possível para mim. Porém, eu tinha que criar os meus caminhos, né? Não seria tão simples, porém, era para mim também. Tu já estavas na faculdade ou foi um pouquinho antes que tu já começasse a venda? Na verdade, eu já estava na faculdade e eu não tinha... A minha faculdade foi bem desafiadora, assim. Porque realmente a minha história de vida ela é muito desafiadora. Um pouco antes, em 2003, logo que eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos quando eu entrei. E aí a minha mãe fez a passagem, né? Ela foi atropelada por uma moto. E aí o sonho dela era que nós duas, eu e minha irmã, nós nos formássemos, né? Estudássemos, tivesse profissão, fôssemos independentes e tal. Então isso ficou latente, assim, na minha cabeça, na minha perspectiva de vida, né? E eu vim de um lugar muito simples, muito humilde, né? Morando na Grande Porto Alegre, em Viamão. Então... E aquela coisa, minha mãe sempre dizia, né, você tem que estudar, tem que trabalhar, né, enfim. Mas, quando eu estava já na faculdade, aí ela fez a passagem, eu segui, aí bem aquelas questões, assim, de algumas pessoas vão se identificar, que é, eu estudava 6 meses e trancava um semestre, aí para pagar o que não foi pago, enfim. Então, eu ficava nesse vai e volta de universidade, até que eu pensei assim, logo já vou me formar
eu preciso, porque eu faltava assim algumas cadeiras na faculdade. Eu não lembro se eram 4 faltas que tu podia faltar ou 5. Eu sei que faltava todas ali em função de passagem. Daí eu trabalhava muito, porque eu dava aula. Eu me formei em educação física, minha primeira formação acadêmica. E na educação física eu dava muitas aulas, né, naquele período, assim. Então eu dava, sei lá, umas 8 aulas de ginástica por dia. Então Gente, eu tinha que isso. Eu era uma atleta e não sabia. Sim, eu era uma exatamente. atleta e não sabia na época. E então eu ficava, tipo, Canoas, Viamão e Porto Alegre, né? Mas eu gastava muito, assim, era muito investimento para ir para a universidade, que era super caro, né? Para fazer todas as cadeiras e tal. E aí uma vez eu passei na frente, de quem é de Porto Alegre vai lembrar. Eu passei na frente da Brasil Cacau, que é uma, eu digo que é filhinha da Copenhagen, né? Ali na Ramiro Barcelos. E as trufas estavam 99 centavos. E eu tinha apenas R$20 no meu bolso. E aí eu pensei assim, nossa, eu podia comprar 20 trufas e levar essas trufas para a faculdade, vender e depois ter mais um dinheirinho, né? Enfim. Só que daí eu pensei, se eu vender e se eu comprar e não conseguir vender, o que vai ser de mim? Eu vou comer trufa. Fez todo o investimento do dinheiro que tinha. Do dinheiro todo. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí e naquele dia tava muito quente. Daí eu digo assim, meu Deus, não tem nem onde guardar e tal, né? Vou apostar. Aí fui, comprei as 20 trufas, levei pra faculdade, não durou 10 minutos, assim. Meus colegas todos compraram e tal. No outro dia eu fui e comprei 40. Né? E depois no outro 80. E depois eu comecei realmente a empreender, a vender pratas, lingerie, incenso. Eu andava com uma mochila de montanhista assim nas costas. E aí, como eu ia em muitas academias, conhecia bastante gente, né? Dava aula de yoga, dava aula de ginástica, de jump, de step, de localizada, de alongamento. Dava as aulas e vendia. Fazia as duas coisas. Exatamente. Aí que foi onde realmente tudo começou. E aí eu comecei a entender que eu era uma super vendedora e tinha uma veia para o empreendedorismo. E aí o meu ex-cunhado, na época, ele disse, Su, tu tem uma veia de empreendedora muito forte, assim, né? Tu tem que acreditar nisso. Então eu tive pessoas, assim, que me davam estímulo de palavras, né? De fazer com que aquilo que estava latente em mim, assim... E que tu já estava demonstrando que tu tinha o dom, que tu tinha o talento. Porque ser vendedor é ter talento, né? Porque vender um produto, né? Convencer o outro que o teu produto é o melhor, que ele vale o valor que tu, né, que tu estás vendendo, ali, o preço dele. Tudo é uma arte, né? É uma arte. Eu fui desenvolvendo, assim, realmente entendendo as pessoas, entendendo, e meu público lá naquela época já era feminino, né? Então, enfim, cada vez mais eu fui me especializando, assim, em mulheres, em atender mulheres, de entender mulheres e atender mulheres. Você construiu uma academia feminina por 14 anos. Sim. Qual foi o impacto desse trabalho na sua vida e na vida das outras mulheres? Porque é diferente, né, Su? Uma academia feminina. Sim. Na verdade, eu comecei assim, eu montei a primeira coisa foi meu estúdio de yoga, né, que eu abri, enfim. Aí depois eu fui convidada a gerenciar uma academia. E aí eu fechei meu estúdio de yoga e fui gerenciar. Quando eu fui realmente gerente dessa academia, que eu comecei a brilhar, assim, os meus olhos, assim, para realmente ter, porque o que acontece nessa época das trufas e tal, um pouquinho para trás, eu queria fazer aulas, por exemplo, uma aula temática. E naquela época não era, não, isso é bobagem, não faz. Essa aula temática do ridículo dos anos 80 ou dos anos 50, não, vou ficar assim. Isso me incomodava. Quando eu fui gerente de uma academia também num bairro nobre de Porto Alegre, o dono permitiu que eu fizesse tudo. E aí tu ficou feliz. Podia ser muito criativa e fazer essas aulas diferentes. E eu acabei até que fazendo na época, criando barrinha de cereal, também barrinha de cereal para vender. Então, vendia roupa de ginástica.
Eu fazia aulas temáticas diferentes também, né? Enfim, eu repaginei a academia. A academia, para vocês terem noção, assim, ela era cor de azul royal e verde periquito. E aí, azul royal e verde periquito. Aí eu acabei que transformando a academia em branco com lilás. E toda trabalhada do Feng Shui na entrada da academia. Então, tudo eu pude fazer e realmente... A academia, no começo, era muito de ferreiro, assim, né? O pessoal que puxava muito ferro e predominantemente masculino, assim, o público. E eu disse, não, mas é mulher que investe, mulher que gasta dinheiro, mulher não sei o quê, tá perdendo dinheiro e tal. Então, tá, a gente vai te contratar e tu assume tudo isso e traz mais mulheres pra cá. E aí eu trabalhei no Feng Shui, mudei toda a cor, a logomarca da academia, tudo. Trouxe muito mais essa questão de longevidade, qualidade de vida. Aí, em determinado momento, eu decidi desfazer o negócio e para eu realmente abrir a minha. Só que antes de eu abrir a minha, eu descobri nesse processo ali, como eu sempre fui muito intensa de trabalhar, muito assim... Eu acabei descobrindo uma doença autoimune, que eu sou celíaca, e aí, eu fechei o contrato, né? Me fugiu a palavra de... Rescindiu? Rescindiu o contrato, digo não. Então agora eu quero tomar novos ares, aprendendo coisas novas e tal. E eu já fazia terapia nessa época com um psicólogo maravilhoso. E aí ele disse, Sueli, por que tu não abre o teu próprio negócio? Tu tem, né? E o meu ex-cunhado na época, tu tem a ver, empreendedora. Tem a ver, empreendedora, acredita em ti, tu já teve estúdio de yoga e tal. Olha o que tu fez na academia, tu mudou drasticamente, trouxe mais de 200 mulheres pra academia e tal. Tem tudo a ver. E eu, pois é, aquela insegurança, né? Tipo, nossa, mas é conta, é aluguel, é isso, não sei se eu vou dar conta. E aí eu digo assim, tá, vou. Né? Aí fiquei um tempo para me recuperar, me reabilitar da doença celíaca. E aí nisso eu fui construindo ali toda a análise SWOT, né? Então eu fui realmente estudando de forma muito severa assim essa questão do empreendedorismo, para não ir muito crua, né? E aí eu abri a minha academia feminina num bairro, no Partenon, que é um bairro médio, assim, né? Classe média, média baixa. E aí eu abri com dança do ventre, com dança, com yoga, alongamento. E aí nessa época eu comecei a dar aula também de circo, polidense, chair dance, todas as danças possíveis e treinamento físico. E aí, ali, nesse momento, assim, eu disse, nossa, quantas coisas que eu tive que entrar para dentro de mim, que daí vem a tua pergunta poderosa, né? Então, eu mudei literalmente, primeiro, para eu me mudar, eu comecei a receber mulheres, que nesse processo as mulheres vinham sem uma mama, as mulheres vinham de relacionamentos extremamente abusivos, e naquela época a gente não falava como a gente fala hoje, né? As mulheres vinham sem cabelo, com inúmeros tipos de alopécias, vinham com se sentindo traídas, e de fato eram traídas porque vinham de relacionamentos abusivos, sem trabalho, às vezes de forma emocional, mutiladas, né? E mutiladas de forma física. Mas, naquele momento, eu era apenas uma profissional de educação física e eu só tinha um abraço, um colo para dar para essas mulheres. E aquilo começou a me tocar. Eu disse, nossa, mas eu gostaria de não só ser uma prof, né? Eu quero ajudar de mais formas, além de só um colo. E aí que eu comecei a mergulhar e a buscar muito conhecimento nessa parte emocional. E aí, então, me tornei, hoje eu sou formada também gineterapeuta, que é a arte de cuidar da mulher. Então, cada mulher na gineterapia tem uma medicina, né? Então, eu fui descobrindo as minhas medicinas, que são inúmeras, assim como tu deve ter as tuas, assim como a Dai deve ter, a Maria, a Fernanda, todas nós somos curandeiras e somos medicina, né? E aí eu me tornei uma especialista na parte física, emocional e espiritual, porque hoje também eu sou facilitadora de grupos de sagrado feminino, né? Eu também atuo nessas áreas mais de forma mais pontual, antes era de forma vertiginosa, assim, era bem intensa,
Mas, através do externo, eu comecei a olhar para mim. Então, todas essas imersões que eu fui, eu sempre digo, né? Eu só não fui enterrada viva com as xamãs 7 dias, 7 noites. Mas todo tipo de terapia, de grupos, né? Eu tive que mergulhar em mim, no meu processo, na minha ancestralidade como mulher. E aí eu descobri, não só a minha história, mas a história de muitas de nós, né? Uma história de muita dor, de muita violência, né? Então, por isso que é muito difícil a gente falar sobre patriarcado, falar sobre machismo, sem a gente não olhar para a nossa história, da nossa avó, da nossa bisavó, da nossa mãe. Então, é inegável a minha busca pela minha história e pela história do feminino de uma forma geral. Então, mudou muito a minha vida, mudou quem eu sou, né? Mudei a vida de mulheres, né? Então, mas nesse momento, Su, tu estavas então com a academia feminina e começou a receber essas pacientes oncológicas e começou a cuidar dessas mulheres. E aí também isso mexeu contigo e tu foi nessa busca do teu autoconhecimento. Perfeito. Mas em que momento da tua caminhada veio o diagnóstico do câncer? Então, aí depois eu fiquei acho que uns 8 anos nessa academia no Partenon. Aí eu recebi uma jornalista maravilhosa, bem renomada aqui de Porto Alegre, todo mundo conhece ela. Eu posso falar o nome? Pode, claro. Então tá, eu vou falar Laura Medina, que ela fazia o Vida e Saúde. Aí eu participei umas 2 vezes do Vida e Saúde. Ela foi na minha academia conhecer. Ai, que bacana. Lá no Partenon. E ela disse, Suelen, tu é maravilhosa, seu trabalho é incrível. E, né, mas ela disse, tu fica tão pequenininha, tu é uma mulher grande e tal. Ela disse, eu vou te ajudar. E tu vai melhorar a tua academia, tuas condições e tal. E aí ela começou a me ajudar. E aí eu fui. Começou a divulgar mais o teu trabalho também. Sim, mas ela queria que eu saísse dali. Ela disse, tu vai para um outro lugar. E eu fui para um bairro nobre, que foi no bairro Três Figueiras, dentro de uma escola de dança. E eu aluguei uma sala, que daí eu fazia todos os meus trabalhos ali. E com certeza melhorou muito a minha vida, drasticamente. E ali, em 2018, que eu fiz a minha mudança. E aí, em 2018, eu fiz minha mudança. Acho que fiquei uns 7 meses, assim, tranquila. E aí, em 2019, eu tive diagnóstico. Quando eu galguei esse espaço, né? Eu diria assim, né? Quando eu realmente consegui esse espaço de um momento melhor. Aí, eu já estava indo pro digital para fazer cursos, para dar cursos femininos e tal. E já estava fazendo pós-graduação em sexualidade humana. Eu falo feminina, mas é sexualidade humana. E nesse momento, quando já estava tudo pronto, assim, eu tive o diagnóstico de câncer, né, bem agressivo e bem raro. Não era no colo do útero, e também não era endométrio, né, mas ele era glandular. Então, foi um processo bem difícil, porque quando eu descobri, eu até ontem estava falando isso, né, eu fui desenganada pelos médicos. Porque eu tinha o médico falou pro meu pai, né, que eu tinha uma chance pequena de 1% de viver. Gente, dessa forma, sim. Sim, e tanto é que... Esses médicos, eu sei que eles têm que dizer a verdade pra gente, mas assim, é tão duro, né? Às vezes eles falam de uma maneira tão direta, assim. Mas eles falaram pro meu pai, eu não sabia, né? Eu não fiquei sabendo, então eu tava... menos mal. No mundo cor-de-rosa, eu diria assim, todo florido, cheio de glitter. E aí, mas na verdade, foi tão sério, porque era eu... Aí eu acabei conhecendo meninas, né, mulheres que estavam passando pelo mesmo processo, muito parecido, e de vários estados, né, do Brasil. E aí éramos 12. Eu e mais uma sobrevivemos e as outras 10 faleceram, assim. Então fizeram a passagem. Então é realmente muito, muito sério. Aí, claro, depois eu acabei conhecendo outras mulheres, né, enfim, vai criando um grupo. Mas foi um baque muito grande, assim, o tratamento ele é muito agressivo. Né? Então a gente fala muito sobre o tratamento, essa questão de viver, né? De sobreviver e tal, né? De passar por ali. Mas poucas pessoas falam do quanto é dolorido pós-tratamento, né? O quão difícil é depois de tu passar por aquela fase, depois tu tem inúmeras fases, né? Para tu entender, te
reencontrar e de forma física também, né? Porque é tão agressivo, tão agressivo, que te deixa traumas psicológicos, te deixa traumas celulares, eu diria, né? Te deixa memórias muito negativas, né? Em todos os sentidos. Não é só a terapia, né? Fisicamente, de forma hormonal, de forma... em mim, assim, deixou vários traumas, vários problemas bem severos, assim, né? De intestino, bexiga e outros órgãos vitais que são bem importantes para nossa saúde, né? Então, pouco fala, né? Especialmente sobre a sexualidade também, né? Que deixa rastros bem difíceis. Mas tu estás nesse processo, então, isso foi 2018, 19? 19, eu já estou curada. Já está curada, né? Já passou os 5 anos que eles pedem, né? Sim, Período de remissão. Não tomo nenhuma, né? Exatamente, não tomo nenhuma medicação. Já passei, né? Glória a Deus, né? Já Graças fiz a Deus. brindes, já fiz festas, eventos, já comemorei bastante. Deus, então, né? assim, realmente ficou uma coisa no passado e é uma história de superação até... A gente acaba aqui conhecendo várias pessoas que, né, têm esse diagnóstico tão delicado, tão ruim, mas eu gosto de falar, de ressignificar tudo na minha vida, né? Por exemplo, quando eu estava no processo, e eu até a Laura Medina, eu lembro que eu estava com um sangramento absurdo, estava usando fralda, e ela me convidou para me apresentar dançando, né? Fazendo uma apresentação de chair dance, e eu fui, e naquele dia eu tirei a minha fralda por 2 minutos, fiz a apresentação, coloquei a minha fralda e fui fazer radioterapia, né, lá na Santa Casa. Então, assim, eu tenho vários momentos assim de força e coragem, né? Não só como empreendedora, mas como mulher, sabe? Essa força selvagem que nós todas temos, né? Eu digo assim, visceral, porque uma mulher dá a vida, né? Ela pare, né? Ela pare um bebê, né? Um filho, um ser humano, né? Uma filha, enfim. A força que traz, né? De fazer um coraçãozinho. Gerar um novo ser. Isso eu lembro assim, na minha primeira gravidez, porque eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. Uhum. Né? A mais velha tá com 21 anos, a do meio 17. E o pequeno, de 13, né, já passou de mim. Mas eu lembro disso, que eu achava muito impressionante na minha primeira gestação, eu pensar que eu tinha uma outra vida, que não existia e que agora ela estava se formando dentro de mim. E depois do parto, viver o momento de ter o bebê. Gente, olha só, outra pessoa, outra vida aqui que nasceu de mim. Então, realmente é algo divino, né? Algo que é sobrenatural, né? É inexplicável, né? Inexplicável. Eu não sei se tu teve todas as tuas gestações de parto normal, se foi cesárea. As duas. A primeira não, e depois eu lutei muito para ter um parto normal, porque eu queria ter a experiência do parto normal. Eu tive que me esforçar para ter a margem de parto normal, né? Eu tive que mudar de médico, porque o meu médico não acreditava que eu poderia ter, porque já tinha tido uma cesárea. Então eu tive que procurar um médico. Eu lembro que era 1º de maio de 2008, a minha filha nasceu dia 16 de maio. 1º de maio eu passei aquele feriado todo procurando, investigando, pesquisando um médico que fizesse parto humanizado, que não era muito comum naquela época. Eu queria o meu esposo comigo, eu queria uma doula comigo, eu queria pessoas que pudessem me ajudar nesse processo também, que fossem me dizendo o que ia acontecer, que fossem me amparando. Eu lembro da doula, uma pessoa muito especial. Vira e mexe, ela manda um recadinho ali pelo Facebook, porque ela vê a Marjorie linda, uma moça linda, né? Então são as experiências da vida que demonstram essa força que tu estavas falando, né? Essa força que nós mulheres temos de gerar a vida, de cuidar dessa vida, de educar essas vidas, de formar essa nova geração. Não, imagina assim, né? Eu fico impressionada, a energia do corpo de uma mulher se subdividindo, né? Trocando ali essa energia para formar 2 pulmões, mais um estômago, todos os ossinhos, né? Todos os músculos, né? Enfim, massa encefálica e por aí vai, né? Se a gente vai trazer essa anatomia e fisiologia. E realmente eu fico impressionada. Então, assim, porém, tem mulheres que não são estimuladas, né, de autoestima, amor próprio, né? Essa força de que tu é capaz, né, de fazer, que tu é capaz de
de liderar a tua família, né? Se tu sofreu algum tipo de violência, ou se separou, ou está sozinha, ou enfim, né? Então, que tu pode viajar o mundo se for da tua vontade, né? Que tu pode vencer uma batalha, né? Absurda, né? De algum perrengue, que eu digo, de saúde, né? Então, assim, mas se colocar, né? Eu sempre me coloquei, assim, a propósito, assim, de uma força divina, né? Algo sobrenatural, ou que esteja em mim, né? Ou que esteja acima, né? Algo invisível, que eu digo, né? Mas, assim, quando eu tava voltando ali, que eu queria terminar, assim, mas a quimioterapia, para mim, foi como se fosse gotinhas de amor, né? Então, eu não... que eu vou ter medo, que dá um medo, não tem como tu dizer, mas eu digo assim, ó, eu vou segurar a mão do medo e vamos juntos, né? Vamos juntos, não vamos enfrentar isso, um monstro, né? Não, estamos juntos, né? A coragem e o medo estão ali lado a lado. A quimioterapia, eu sabia que poderia dar várias coisas negativas, né? E tal, mas eu digo, não, vai ser gotinhas de amor, né? O meu corpo vai ser da melhor forma, suave, né? A minha avó me criou esses dias, até a minha avó estava de aniversário, dia 19 de abril, e ela é benzedeira, né? Então, ela sempre tratou a gente com ervas, plantas e medicinas. Então, assim, eu tomei pouco remédio na minha vida, né? Não tinha cólica, eu sou uma abençoada, assim. Então, eu digo, né? A quimioterapia veio para realmente resolver, porque não tinha nada de nenhum... Nada, assim, químico no meu corpo, né? Alimentação saudável, sempre eu tive. Suelen, você escreveu um livro após esse processo. O que te motivou a colocar a tua história no papel? Nossa, eu acredito muito nessa questão de inspirar, né? Mulheres especialmente, né? Porque uma maioria está na escassez. E até porque eu trabalhei a minha vida inteira com mulheres, autoestima, amor próprio, empoderamento feminino e liderança, né? E muitas eu encontrei nesse meio do caminho da minha trajetória com autoestima abalada, né, sem acreditar em si, o amor próprio zero, enfim. E até que eu fui estudando e vendo que, né, eu estudei muito a história do feminino e vejo uma escassez, né, existe uma escassez no feminino, até porque as memórias que as nossas avós e bisavós têm é de violência, de dor, né, de escassez, de fome, em todas as esferas. E aí eu digo, eu quero que as mulheres acreditem mais em si, porque não é a Suelen que é especial, tu é especial, né? A Fernanda é especial, a Maria, todas nós somos, todas nós temos essa força, porém, muitas das vezes a gente precisa mergulhar, entender as nossas sombras, né? Entender o que as nossas pedras que nos seguram lá atrás, para tu conseguir cortar com uma tesoura, uma tesoura espiritual, né? E cortar é para tu que consiga voar. Mas realmente é ser inspiração, assim, para outras mulheres, e entender que eu não sou melhor nem especial. Eu sempre digo que eu sou apenas uma irmã mais velha. Então, eu sou uma irmã mais velha que fez o caminho para, talvez, se tu quiseres me perguntar alguma coisa, eu tô aqui para te ajudar, né? Se tu quiseres, como é que faz um livro, né? Como é que tu foi, o que tu fez, né? O que te inspirou, né? Eu também gostaria de fazer. Eu acho que tem histórias tão lindas, tão maravilhosas, e eu acho que a gente veio aqui com uma missão, né? Nesse plano, nesse lugar, nessa egrégora na Terra, enfim, né, de realmente deixar um legado, deixar filhos, deixar livros, deixar trabalho, deixar abraços, né, deixar a sua história. Ai, que lindo ouvir ela falando com tanta paixão sobre todo esse conhecimento, assim, que a gente percebe de ti, te ouvindo, é o quanto, assim como a Roseli, a nossa convidada do bloco anterior, vocês não deixaram que esses obstáculos, essas dores se transformassem em mágoa, em tristeza. Claro que teve momentos de medo, de tristeza, né? Tiveram esses momentos, mas vocês não se apegaram nesses momentos, vocês passaram por eles e transformaram em amor. Perfeito. E é uma coisa que eu falo muito, assim, muito boa a tua colocação, que eu sempre digo assim, ó, a natureza, nós mulheres, nós estamos completamente conectadas com a natureza, até porque nós somos cíclicas, né? E a natureza é cíclica, né? Nós recebemos a lua, né? Todos os meses, que é assim que eu gosto de falar, né?
todos os meses, então nós somos completamente cíclicas, nós passamos por fases, por 4 fases da mulher, igual às 4 fases da lua, nós temos 4 elementos da terra, igual as nossas fases femininas, então nós temos muita conexão com a natureza. Porém, foi esquecida, foi abandonada, foi deixada lá atrás por inúmeros motivos modernos. Mas, se nós entendermos que os momentos difíceis da nossa vida são invernos longos, né? Então, tem pessoas que decidiram morar no Alasca, né? Então, e tem pessoas que, por exemplo, vem aquela ventania, vem uma enchente, vem o lodo, vem o vendaval, tá? Passou, então agora vamos plantar de novo e vamos para um novo recomeço, né? Então, se eu vou olhar a minha vida, a minha trajetória, tem inúmeros recomeços a minha vida, né? Tem inúmeros invernos, mas tem inúmeras primaveras, verões, e ao mesmo tempo tem verões escaldantes, né? Que torra tudo, mais um recomeço. Então, nós somos exatamente assim, é respirar, né? Quando a gente não está muito bem, é se acolher, que são os momentos de inverno, e especialmente quando nós estamos naquele momento feminino de autocuidado, que é o momento de receber a menstruação, nosso sangue, né? É um momento de acolhimento, esse é o certo, né? Provavelmente numa lua minguante, talvez, que é o momento de tu ficar mais quietinha, mais recolhida, tomando um chazinho, fazendo escalda-pés, quentinha, quietinha em casa, entendendo, né? Mas essa modernidade fez com que, né, a gente se desconectasse do nosso feminino, se desconectasse desse momento que eu acho lindo, essa mulher selvagem, né, que a gente abandonou. Então as mulheres estão perdidas, estão tomando antidepressivos, né, estão se mutilando aos pouquinhos, né, com tantas medicações por aí, né, ao invés de fazer uma atividade física, uma alimentação saudável, dançar, né, fazer um esporte na natureza para se reconectar com o feminino, né? Enfim, então foi esse processo que eu falo no meu livro, é nesse processo que eu falo para as minhas alunas, as minhas seguidoras, né? Que eu acho que é de suma importância, assim, para as mulheres, né? E a gente tem também, agora ouvindo, fico lembrando dos 8 remédios naturais. A gente fala muito isso, né? Lá na nossa igreja, na nossa comunidade cristã, a gente fala muito sobre isso, né? O ar puro, a luz solar, o descanso, o sono de qualidade, a confiança em Deus, a confiança no teu divino para te trazer aquela paz. Então são os remédios naturais que a natureza nos dá e que a gente está esquecendo. Perfeito. A gente está esquecendo de usar esses remedinhos que fazem toda a diferença. O exercício físico que tu falaste, uma alimentação saudável, coisas simples, viver o simples, estar em meio à natureza, colocar o pé no chão, o pé na grama, coisa que a gente fazia na nossa infância, né? Exato, e era que tão também bom. É tão bom e a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Sempre digo isso para os meus, assim, já estão todos, né, adolescentes, a Marcela é adulta, eu sempre dizia para eles, mas curtam a infância, vocês têm tanto tempo para ser adulto, né? Curtam a infância, vivam essa fase linda que é ser criança. Então, o meu menino, ele tem 13 anos, mas ele ainda gosta do Lego, ele ainda brinca, né? Eu digo, é isso mesmo, filho, aproveita, tem tanto tempo para ser adulto. E eu acho que o desafio é a gente ser adulto sem deixar de ser criança, né? Se abandonar a nossa criança interior. E eu sou cristã também, eu creio muito nisso, né? Jesus disse que a gente deveria ter o coração de criança, né? A pureza da criança, né? A pureza da criança, para que a gente possa ficar mais pertinho dele, né? De Deus. Então, eu acredito muito nisso. Te ouvindo aqui, me lembro de todos esses ensinamentos que eu tenho na minha vida e que passo também para os meus, né? Não, maravilhoso. É exatamente isso, né? Eu digo sempre... Esses dias eu vi um médico falando, um oncologista, e ele disse que a melhor dieta é a dieta divina. E exatamente, corrobora muito com o que tu falaste agora. Com certeza, é o simples, é a fruta, é a saladinha, é o natural. Sim, é o sol, é o sol, né? A grama, é a terra, né? Enfim, a árvore, né? São as plantas, né? Que são as medicinas, né? Da natureza. Muito, muito lindo. Mas hoje, né, a gente estava conversando já ao longo, né, do nosso bate-papo, tu falas que hoje tu és uma influencer. Sim. Como que foi essa transição, então, de carreira? Era empreendedora, profissional de educação física, empreendedora e agora influencer. Agora influencer. Então, eu depois de eu ter mudado para o Três Figueiras, né? Depois aí veio a pandemia
E aí a escola onde eu tinha uma sala fechou. E aí eles foram para um outro lugar que eu não gostaria de ir. Aí veio realmente, eu acabei que montando uma academia minha, que foi o primeiro centro de autocuidado da mulher. Foi no bairro Boa Vista, foi uma casa imensa, eu tinha spa, tinha academia, treino de força, pilates, tinha tudo que tudo que a mulherada gosta. Lojinha de roupas, enfim. Então era realmente, eu fiquei durante 5 anos. Mas eu queria, já quando eu montei a academia, deste porte, deste tamanho, com tudo, eu já não queria mais estar na operação. Eu já queria ter saído, já gostaria de estar ministrando, tipo, mais no administrativo e mais para a questão de redes sociais, ter mais tempo para participar de eventos, confrarias e tal, que era o que eu realmente imaginava. Só que as pessoas, os professores iam, aí faziam minha aula, não, mas eu quero aula com a Sueli. Aí eu atendia no spa, não, mas eu quero ser atendida pela Sueli. E eu tinha aula particular, dava aula particular. Aí eu atendia no spa também. Então, enfim, tudo era eu. E aí eu fazia eventos dentro da academia, né? Enfim, então tudo era eu e todo mundo queria aula comigo. Aí eu passava, tinha grade com os professores, tinha isso, aquilo. E eu tinha que gerir recepção, tinha que gerir nanana. E aí, às vezes, faltava quem é que ficava? Eu. Aí eu digo, mas eu já não quero mais isso, sabe? Eu já tô num outro nível, que eu me vejo mais fora, assim. Eu não quero mais... E antes eu queria ter um QG, que eu dizia, né? Eu queria ter um lugarzinho, assim, pra voltar e dizer, é meu. Mas aí... aquilo foi tomando uma proporção, sabe? Eu já perdendo, entre aspas, oportunidades fora. Então eu disse, quer saber? Eu não quero mais. Aí eu sofri muito, assim, né? Aí tive medo. Aí tive insegurança. É o nosso filho, né? Eu também sou empreendedora desses meus 20 anos. Então, a gente fica com muita dificuldade. Eu tive que fazer uma transição na loja, também mudar o nicho de atuação. E é um sofrimento, né? Nossa, sofrimento, essa mudança. Isso, eu sofri muito. Mas justamente até eu entender que aquela estrutura era minha história, que era um filho, que eu tinha esse carinho, esse desejo, esse cuidado. E aí eu fiz, né, procurei alguns especialistas, assim, eu disse, não, preciso me desapegar, né, eu tenho que me desapegar, porque senão eu não vou evoluir, isso é uma coisa que pra mim já deu, sabe, não é mais, eu até poderia buscar outras pessoas, mas era mais um trabalho, sabe, pra vender a academia, pra vender o lugar, pra vender o negócio. Aí eu fui bem pontual, assim, não quero mais, vou fechar. Mas o que tu vai fazer e tal? Não, eu vou ir para as redes sociais, eu quero fazer eventos fora, eu quero conhecer mais pessoas, tudo que eu faço, e é exatamente isso que eu faço hoje, né? Eu sou influenciadora, sou estrategista de marcas, mas eu faço eventos específicos em lojas, faço eventos específicos em lugares, né, para fazer uma troca de leads. Hoje eu faço um ecossistema maravilhoso, né, com grandes marcas já, então hoje é algo que eu já gostaria de ter feito essa transição há muito tempo, né, então, mas para mim foi libertador, depois que a gente passa pelo processo de luto, assim, né, e aqueles medinhos que dá, e aí eu me dei conta, se não der certo, eu já sei o caminho, eu já sei como fazer acontecer. Né? Eu posso alugar de novo, eu posso comprar de novo, eu posso tudo de novo, porque eu não morri, eu existo, né? Eu tenho experiência, eu sei como antigamente eu ia devagarinho, né? Compra uma coisa aqui, faz ali, eu divulgo assim, divulgo. Agora eu já sei como faz, hoje eu tenho experiência, hoje eu tenho sabedoria, hoje eu tenho maturidade, hoje eu tenho muita experiência, né? Em tudo, assim, em toda essa trajetória. E eu digo assim, se eu quiser abrir uma loja de roupas, eu abro. Se eu quiser vender picolé, milho, né, pipoca, chinelo, então maquiagem, então enfim, então tudo eu já tenho uma experiência, né? E então, depois que eu me dei conta disso, eu digo, me sinto pronta, né? Me sinto pronta, tenho capacidade, né? Se o que eu não tiver, eu vou buscar também. Hoje, qual que é a principal mensagem que você busca levar para as mulheres que te acompanham?
Bom, primeiro lugar, né, primeiríssimo lugar é cuidar da sua saúde, né, a sua saúde mental especialmente, né, hoje eu vejo já há muito tempo as mulheres vêm adoecendo, né, buscar sempre saúde, alimentação, como a gente falou anteriormente, né, dieta divina, mas também eu acho que o principal, assim, a saúde mental é a questão de fazer uma terapia, de cuidar das suas dores, né? Porque se tem travas do passado, medos, dores, desconforto, a gente não vai adiante. E todo mundo veio aqui para ser feliz, para se desenvolver, para deixar boas memórias para si, para os demais, né? Para quem ama, né? E aquela mensagem muito clichê assim de acreditar, né? Nos seus sonhos, nas suas vontades, empreender é libertador, né? Empreender é maravilhoso, dá liberdade. Né? Às vezes qualquer mulher pode fazer um bolinho, né, para vender, pode comprar trufas que nem eu fiz, né, mas não tem mais Brasil Cacau, enfim, também não tá mais 99 centavos, mas enfim, tem inúmeras formas de empreender, né, que eu acredito que é uma forma de ter um dinheirinho extra e a mulher não precisar passar por tantos processos dolorosos que a gente vê por aí, né, de dor, desconforto, violência, né, e escassez, né, então, enfim, cuidar, nutrir o seu corpo, o que tu escuta, né, o que tu vê, né, do que tu te alimenta todos os teus corpos, né, então, assim, o que tu vê, às vezes organiza a tua casa, organiza o teu templo sagrado, né, que é o teu corpo, né? Então passa uma maquiagem, um protetor solar, um glossinho, né? Um blush, que tu merece ser feliz, né? As mulheres todas, na verdade, autocuidado, né? Autocuidado sempre, mas assim, não ficar só nesse raso, né? O autocuidado verídico, de verdade, de energia, de ser, né? Então tá todo mundo muito na moda do postar, né? De algo superficial. Te aprofunde em ti mesma, né? Te aprofunde, entenda as tuas dores, os teus defeitos e melhore eles para tu realmente mudar a tua vibração, mudar a tua energia e tu acreditar em ti, prosperar e ser feliz, viajar o mundo, ter filhos, ter teu marido, ser casada, ir na igreja, né? E participar do teu culto, do teu rezo, né? Da tua orientação, enfim, qual que seja ela, mas que seja da bondade e de luz divino. É isso aí. Que lindo, Su, que história linda, cheia de força, superação e propósito. Ai, desculpa eu te cortar, mas eu quero super te agradecer. Tu é maravilhosa, tu é imagina, incrível. Eu que tô encantada com a tua história. Assim, é que vocês estão aí me vendo aqui de fora, mas a energia daqui é muito gostosa, tua voz é suave, tu é muito doce, assim, então isso deixa a gente super calma, né? E essa sensação de estar em casa é muito bom, muito grata mesmo. Eu que agradeço, muito obrigada, Su, pela tua disponibilidade de vir aqui, separar esse tempinho para dividir a tua história. Nem sempre é fácil pra gente dividir a nossa história, as nossas dores, né? Os nossos obstáculos, mas quando a gente entende que com a nossa dor a gente pode estar ajudando alguém a passar pela sua dor de uma maneira mais leve, tudo faz sentido. Então, muito obrigada por ter estado com a gente, viu? Grata. Já estamos de volta com Ela é o Elo. E depois dessa história tão especial que você acompanhou agora, seguimos conectando histórias que inspiram, fortalecem e transformam. E assim chegamos ao fim de mais um Ela é o Elo, feito com muito carinho para você. Se você perdeu algum momento ou quer rever esse programa cheio de inspiração, não se preocupe, ele será reprisado todos os sábados ao meio-dia. E você também pode assistir quando quiser no YouTube do Porto Alegre 24 horas e no canal da Deise Maranata. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo programa com mais histórias que conectam e fazem a diferença. Beijo no coração! Atualidades, conversas